Olá, sejam bem-vindos para mais uma hora do programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InforTV, Informedia Rádio 106.3 FM. Hoje um programa especial, diferente, porque viemos até à Pateira. Estamos no Hotel da Estalagem da Pateira, um local lindíssimo, e a visitar. E estou com quem? Com Susana Freitas. Olá, Susana. Olá, Rosa. Bem disposta? Muito bem, obrigada. Depois deste passeio maravilhoso que nós fizemos pela Pateira, eu nem sei por onde começar, porque fiquei encantada. Ainda bem, é essa a ideia, é encantar os visitantes, como o próprio título do livro diz, A Lagoa Encantada. A Lagoa Encantada, que eu pessoalmente já conhecia o lado de lá, mais ou menos, porque eu já não me atrevo a dizer que conheço, mas do lado de cá, de facto, só conhecia aqui este bocadinho que tem aqui junto ao hotel, à estalagem, mas fiquei tão maravilhada com o que vi, que eu vou ter que visitar novamente. Eu acho que sim, depois eu cá estou se for necessário uma guia. Ora, muito obrigada pela parte dessa de guiar-nos, porque quem sabe muito da Pateira é de facto a Susana, por isso se quiserem visitar, contactem a Susana Freitas, que ela, para além de falar de livros, ela também percebe de Pateira. Gosto muito, de facto. Porquê esta escolha deste sítio para nós gravarmos a nossa entrevista? Vamos falar de livros, vamos falar também do teu livro, vamos falar da tua editora, vamos falar de muita coisa, mas porquê escolheres aqui a estalagem? Para mim faz sentido, uma vez que foi a Pateira que me inspirou a começar todo este projeto. Eu, antes de pensar abrir a editora, comecei a pintar, inspirada pela Pateira. Depois de pintar, escrevi e editei o meu livro, e depois conheci autores, andei em promoção, vi o mundo do livro de outra forma, e então tive a ideia de abrir a Sana Editora. E como é que foi este tempo, falando aqui um bocadinho desta paragem que toda a gente teve que ter, em especial Covid-19, foi difícil para ti? Foi inspirador, sei lá? O que é que fizeste durante este tempo em que tiveste que estar fechada, em que não pudeste nem divulgar, nem andar por aí também, se calhar a fotografar? Não sei se o fizeste ou não, sozinha poderias tê-lo feito. Como é que foi passar esta época em que nós estivemos fechados? Olha, houve um pouco de tudo. Para começar, foi muito bom, depois de passar 4 anos super intensivos com a editora, em promoção, novos livros, andar pelo país, parar um bocadinho e olhar um pouco mais para dentro, não é? Para a família, de estar mais tempo com a minha filha, analisar a editora até de outra forma, de outro ângulo. Também tivemos outras situações menos boas, o facto das livrarias estarem fechadas, haver muita devolução de livros. No entanto, também houve novos autores, novos leitores, aliás, e houve forma dos livros chegarem até aos leitores. Eu acredito que nem tudo foi mau. Há novos leitores da Sana Editora. Claro, se calhar não seriam tantos como num percurso normal ou numa altura normal, mas isso também aconteceu. Tivemos encomendas novas e dá-me a ideia, a julgar pela quantidade de livros novos que recebemos, que também foi um período muito criativo para os novos autores. Houve quem escrevesse mais. Época inspiradora, provavelmente, porque, como falávamos até há pouco, quando estávamos a passear pela Pateira, é que as pessoas precisavam deste tempo para fazerem uma reflexão um bocadinho maior até sobre a própria natureza. E os escritores são muito, eles vivem e bebem muito da natureza. Eu acredito que sim, pelo menos os nossos autores têm, nota-se nos nossos livros que há muita inspiração pela natureza, mas principalmente pelos valores, que era algo que nós já vínhamos a divulgar mais, a dar mais destaque, não é? Nos nossos livros, principalmente os livros infantis, e agora faz todo sentido que assim seja, não é? A ecologia, os valores sociais, o respeito pelo outro, nunca fez tanto sentido como faz agora. E quem quiser conhecer melhor a Pateira poderá visitá-la também neste livro. Exatamente. Este livro que, como diz a Susana, a Lagoa Encantada, e que tem aqui fotografias que encantam qualquer um. Por isso, a Pateira de Fermentelos
É de facto uma inspiradora para os fotógrafos, para aqueles que amam a fotografia. Mas afinal falamos de quem? Falamos de Emília Susana Ribeiro de Freitas, que nasceu a 22 de março de 75, em Marco de Canaveses. Fez licenciatura em Geografia na Universidade de Coimbra, exercendo a docência em Geografia desde 1998. Fez mestrado em Geografia Humana pela mesma universidade, tendo concluído em 2008. É formadora de adultos, acumulando com a função de coordenadora editorial da Sana Editora, a sua editora. Susana, Marco de Canaveses para Coimbra. Foi uma mudança, até porque Marco é assim uma terra mais rural, e de repente fez para Coimbra, a terra dos estudantes. Como é que foi esta mudança? Foi uma mudança, sem dúvida. Para cá de vez? Para aqui não, fiquei em Coimbra, depois vim para a zona de Aveiro no final do curso e fiquei mesmo por aqui. Foi mesmo uma mudança. Na altura não foi por opção, não fui eu que escolhi. Eu fiz o curso, queria ser professora de Geografia e fiquei no local onde havia oportunidades de exercer. A partir daí gostei tanto que quis ficar. E a partir do primeiro ano já foi uma opção, sim, fiz sempre a escolha de ficar por aqui. Vais de certeza muitas vezes ao Marco, claro, e visita, sem dúvida. E até porque aquela zona, e então se virmos um bocadinho mais, é muito inspiradora. Gostas de visitar e vais lá beber um bocadinho da inspiração que precisas para o teu trabalho também, até de divulgação dos livros? Exatamente, mais do que gostar, é mesmo uma necessidade. Eu tenho alturas que preciso de ir lá, preciso de caminhar na serra, preciso de procurar os sítios que me dizem algo e que são referência para mim, enquanto pessoa, e para o meu trabalho também. Por isso, trago no coração a terra onde nasci e que frequento regularmente. E é lindíssimo, Marco. Eu não conheço muito bem. Conheço também posso fazer de guia. Já trabalhei lá e eu diria zen. Dizem que é zen. Sim, eu zen. Também posso fazer de guia. O que eu digo, estamos aqui muito bem, podemos passear aqui por todo lado, temos aqui uma guia à altura. E desta forma que vos apresento então Susana Freitas, que ama os livros e tenho aqui a mesa recheada, mas vou-vos mostrar muito mais, temos muitos livros para vos mostrar, mas tenho uma paixão pela pintura, ainda há pouquinho ela falou isso mesmo, que no fundo iniciou isto tudo, a pateira foi a grande inspiradora para ela pintar e em 2011 iniciou este percurso como um hobby. De um hobby tornou-se uma coisa séria, Susana, porque pelo que eu fui lendo sobre ti, aquilo começou por uma brincadeira, aprender como é que se pinta, fazer uns cursos e de repente estavas a fazer exposições. É verdade, é muito a minha maneira de ser. Eu não sei fazer as coisas sem me envolver completamente e cada coisa nova que eu começo só sei começar a sério, fazendo investigação, estudando, indo à procura de aprender mais e melhor. Depois também aconteceu mesmo com a editora e a pintura foi exatamente assim, comecei como um hobby e continuou sempre hobby, mas tentei aprofundar o mais possível e levei mesmo a sério. Fizeste muitas exposições? Fiz algumas, sim. A primeira, claro, tinha que ser cá em Fermentelos, uma vez que foi a pateira que me inspirou a começar a pintar, sim. E como é que as pessoas podem ver, adquirir até as tuas pinturas? Agora não podem. Quando a editora começou, eu também comecei muito a sério na editora e, de facto, o tempo não se multiplica. E nós, para dedicarmos bem, e depois continuo com a minha profissão, a dar aulas, neste momento formadora, porque a vida continua, não é? Nós temos estes hobbies, mas depois é necessário pagar as contas e ter os pés assentes na terra. Então, eu tive que conseguir fazer as duas coisas em simultâneo. Eu sou muito prática, que é, gosto de fazer o que faço, gosto de fazer bem, então optei por deixar a pintura de lado até que haja novas oportunidades e deixei de pintar, deixei de fazer exposições, vendi alguns quadros, outros vou querer guardá-los, ofereci muitos quadros. Alguns faço questão de ficar com eles e neste momento já não tenho quadros suficientes para fazer uma exposição
como eu gosto de fazer. E já pensaste, sou eu a desafiar, em colocar as tuas pinturas num livro aliado, por exemplo, a poesia? A poesia não, mas eu já tenho as minhas pinturas no livro. Já estão todas em livro? Não estão todas em livro, mas o livro A Menina e a Sábia é ilustrado com pinturas minhas. Já lá vamos falar desse livro, que A Menina e a Sábia é um livro escrito por Susana Freitas, com quem estamos aqui à conversa no Culturante. Só agora se ligou connosco, já sabe. Às terças-feiras poderá ver-nos às 20 horas, à quarta à mesma hora no 106.3 FM e ao domingo ao meio-dia em repetição poderão ouvir novamente tudo sobre aquilo que faz de tão maravilhoso pela cultura a Susana Freitas. E da pintura salta para a edição em setembro de 2014 do seu primeiro livro. Este livro que eu tenho aqui, A Menina e a Sábia, cá está ele, é um livro bilingue, não é, Susana? Agora é. Em 2014 ele foi lançado de uma edição simples, só em português, e foi esse o primeiro passo que me trouxe ao mundo dos livros e da edição. Como é que surge a escrita na tua vida? Porque tu inicias com esta paixão da pintura, mas de repente estás a escrever. Já gostavas de escrever antes? Eu acho que sempre tive o bichinho da escrita, embora não o fizesse regularmente. E essa história já me acompanhava há muitos anos, porque como professora de Geografia, muitas vezes tinha que usar técnicas para cativar os alunos para o respeito pelas diferenças, não só as diferenças a nível do planeta, das paisagens, como também as diferenças das pessoas, as nossas personalidades. E eu, com frequência, eles perguntavam-me os pântanos para que servem, e eu comparava a determinado tipo de pessoas e explicava-lhes a utilidade dos pântanos ou dos desertos e brincava muito com metáforas, porque os alunos nem sempre gostam. Aprendem mais facilmente quando nós contamos uma história ou uma metáfora do que propriamente quando dizemos diretamente as coisas, ficam a pensar nelas. Quando a minha filha estava para fazer 8 anos, ela também estava a passar algumas dificuldades com os pares, aquela não diria pré-adolescência, mas quase. Então, eu queria-lhe falar como mãe, mas percebi que os filhos também não querem saber a opinião dos pais, não é? Dizem sempre, dizes isso porque és minha mãe, aquelas teorias que todos sabem. Então eu decidi transmitir-lhe algumas dessas ideias para tentar que ela descobrisse por si própria a solução para os seus problemas. E elaborei esta história, este conto, é um conto com final aberto, precisamente para ela descobrir as respostas. Aqui está um livro interessante para oferecer aos adolescentes que muitas vezes andam lá assim muito complicados por casa e os pais não sabem muito bem como gerir a coisa. Dar um livro. Um livro é sempre algo muito, muito bom para as crianças e para os adolescentes, para os tornarem mais calmos. Eu julgo que sim, até porque o livro continua a ser, e nós tratamos o livro como um objeto de arte. Além de termos o cuidado com os materiais, o tipo de papel, o design, tentamos dar uma atenção especial. O livro é algo que pode ser muito, muito pessoal. Nós abrimos, como brincávamos há bocado dos direitos do leitor, não é? Sim, sim. Permite-nos fazer do livro o que quisermos dele, permite ler um bocado agora, um bocado mais tarde, permite guardá-lo e ler em qualquer altura da vida. Eu tenho livros que li e que de vez em quando tenho necessidade de ir à procura deles porque deixam uma marca. Não quer dizer que os filmes ou outras artes também não o façam, mas o livro, o objeto livro, para mim é especial, sou suspeita, como é óbvio. E como nós dizíamos há pouco, Susana, podemos ler o livro no meio, no fim, do fim para o princípio. O importante é ler e tirar sempre dali uma mensagem. É isso que eu te vou desafiar, a ler um excerto deste livro. Com certeza, pode. Eu vou escolher um excerto que está quase já no final do livro, ou seja, a menina, depois de perceber
que existem pessoas diferentes, como existem diferentes paisagens no planeta, os desertos, os pântanos, a floresta equatorial, a floresta de coníferas, etc., ela perguntasse à sábia: então que amigos devo escolher? E a sábia responde-lhe: os amigos não se escolhem pelas características que têm. Os amigos são aqueles que nos vão cativando, sendo merecedores da nossa atenção. Vais sempre conhecer pessoas de todos os géneros. É aí que encontras a riqueza. Tal como a Terra é completa porque tem todo o género de paisagens, tu também precisas de amigos diferentes. Depois de perceberes quem és e o que desejas, facilmente irás distinguir todos os exemplos. Aprenderás a escolher o que queres para ti e a rejeitar o que não queres ser. Tal como podes escolher o lugar onde queres viver, também irás atrair para ti as pessoas que mais se identificarão contigo. Aqui está um excerto do livro A Menina e a Sábia, de Susana Freitas, com uma mensagem muito importante. Aqui também uma mensagem de cidadania, de equilíbrio, que foi ilustrado por ti. Foi. Ou seja, tu saltas da pintura e pensas assim: bem, eu vou escrever um livro, não preciso de ilustrador. Não foi bem assim. Na realidade, ele não foi criado para ser um livro. Eu comecei a ilustrar, mas inicialmente foi uma brincadeira completamente desorganizada. Era apenas um presente que eu queria criar para a minha filha. E filo completamente sem planear o livro em si. Mas claro que eu tinha que compilar. E fiz sozinha em computador, fui imprimir numa gráfica muito simples e entreguei no aniversário, no 8º aniversário dela, fiz um exemplar para lhe oferecer. Mas claro que fiz mais dois, um para poder mostrar, porque sou vaidosa com o meu trabalho, e outro para guardar religiosamente, não fosse acontecer alguma coisa. E foi aí que o livro começou a ganhar forma. As poucas pessoas, os familiares, viram e acharam interessante a ideia, incentivaram a edição, mas de facto fica sempre aquela dúvida: incentivam porque são meus amigos, porque gostam de mim, ou será que faz algum sentido? Mais tarde eu fui alimentando outras ideias. Foi quando eu quis que as minhas sobrinhas também o lessem. Elas não leem português, não liam português, e então pedi que fosse traduzido para que elas conseguissem ler. E mais tarde, já depois de ter criado a editora, não faria sentido eu editar livros de outras pessoas e não ter o meu livro editado pela Sana Editora. E então, quando saiu esta versão bilingue, tem uma banda sonora original que eu trabalhei juntamente com o Cláudio Carvalho, que escreveu, está maravilhosa, mas ele seguiu aquelas ideias daquilo que eu imaginava que a música deveria ser, combinado com as paisagens que o livro tem. Por isso, através de QR Code, consegue-se aceder à banda sonora. E depois também pensei nos cegos, por exemplo, porque podemos ler com a nossa voz, com a banda sonora de fundo, ou então podemos ouvir a história em português ou a história em francês. Sim. Aqui temos a possibilidade também para os audiovisuais. E diz-me, tens aqui uma sequência de imagens que estão de acordo com a história, muitas delas são pateira. Não, talvez só me inspirei... Ainda não estavas assim tão ligada? Não, eu já estava ligada à pateira, mas eu quis ir buscar paisagens de todo o planeta, o deserto... Pois, tens o deserto, partes da cidade... Sim, a história começa numa cidade que está noturna, a menina vai dormir, não é? Uma paisagem, e depois vai terminar exatamente com a mesma paisagem, mas já de dia, porque faz sentido para a história. E a menina andou a viajar por várias paisagens do planeta. Exatamente, passa por todas as zonas, inclusive as explosões que são muito características na adolescência, estão aqui retratadas pelo vulcão, não é? O vulcão, exatamente. E eu tenho tentado depois, agora nos últimos anos, tentei
eu própria, como autora, ir a algumas dessas paisagens e fotografar o livro. E já o tenho fotografado em quase todas as paisagens semelhantes. Acho que estão aí, porque a maioria delas foram inspiradas em imagens da internet. Não foi, eu nunca tinha ido ao deserto antes de pintar, agora já fui, já fotografei o livro no deserto, nunca tinha visto as auroras boreais. Eu, por acaso, nunca vi, a não ser em imagens na internet, era qualquer coisa que eu gostava mesmo muito de ver. Mas agora já vi e já levei o livro. Sim, ainda faltam algumas, mas é o meu novo projeto pessoal. A brincar um bocadinho com isso. Estamos com Susana Freitas, este livro A Menina e a Sábia, da edição Sana, a sua editora. Mas Susana, para além de pintar, de escrever, ainda teve um projeto também na rádio, que eu achei muito interessante. Isto já vai há algum tempo, não vai? Não sei, mas há alguns anos, provavelmente. Em que escritas e leituras a par do blog, a rádio também gosta de livros. Como é que foi este projeto? Ter estado na rádio a divulgar livros. Eu fui ser entrevistada na rádio e sugeri que houvesse um programa sobre livros. E o locutor disse assim, muito interessante, Susana, essa ideia, porquê que não faz? E eu fiquei... Rico desafio. Exato. E eu aceitei o desafio e durante um ano, acho que passou 1 ano e meio talvez, ia regularmente à rádio, tinha o contacto com alguns autores e ajudava a divulgar os autores, alguns que nem sequer cheguei a conhecer pessoalmente. Eu contactava os autores, eles enviavam a informação, eu ia à rádio e gravava. Depois, como nem sempre a rádio, se não ouvir na hora, passa a oportunidade, criei um blog onde todos os livros, o áudio estava lá e as pessoas, ainda hoje está ativo, as pessoas podem ir lá e ouvir. Claro que depois, com a editora, tive que ir selecionando as coisas a que me dedicava, não me posso dedicar a tudo ao mesmo tempo. Foi sem dúvida uma experiência enriquecedora. Adorei. E é mais uma daquelas experiências que ficam, não é? Porque estiveste a divulgar os outros autores, não é? E é sempre muito gratificante nós conhecermos uma data de escritores que nem conhecíamos e, como tu dizes, nem chegaste a conhecer. Alguns nem sequer cheguei a falar com eles pessoalmente, no entanto, o trabalho... Já tinhas este livro? Já. Tinha a primeira edição, que era uma edição mais simples, mas já tinha, sim. E chegaste a ler na rádio, no teu programa, algo sobre este livro? Não, porque como eu tinha sido entrevistada e o motivo da entrevista já era o livro, eu depois optei por divulgar outros autores, não li a parte do meu livro. Então está na hora. Vamos a mais um excerto, já que não foi no programa dela, será aqui no Culturando, estamos no Culturando. Já sabe que nos pode ouvir à terça-feira às 20h, à quarta à mesma hora no 106.3 FM e ao domingo ao meio-dia. Vamos então ouvir mais um excerto deste livro de Susana Freitas, A Menina e a Sábia, uma reedição bilingue com ilustrações da própria autora. Eu vou ler uma pequena passagem que é anterior à passagem que li há bocado, mas que eu acho muito... Eu gosto de tudo, como é óbvio, mas esta acho muito interessante, porque a menina pergunta: não é um pouco cobarde a água? E a sábia responde-lhe: não me parece. Já reparaste que a água, que parece frágil, que contorna os obstáculos, também tem a firmeza para corroer as rochas e transformar a superfície da terra? A prova são as fantásticas formas que encontramos um pouco por toda a parte e, principalmente, no litoral. As rochas mais brandas acabam por gastar-se e as mais duras acabam por vencer as águas, tal como as pessoas mais determinadas. Ou então, podes ser como a água, com paciência, determinação e trabalho, lá vai conseguindo o seu intento. É mesmo isso, Susana, é preciso paciência, trabalho e nunca desistir. Aqui está uma mensagem da Menina e a Sábia, de Susana Freitas. Capa. Porquê a escolha desta capa? Eu já reparei que esta imagem está dentro. Sim. E tem algum propósito? Tem. É a única imagem que tem a menina.
porque todas as outras paisagens, todas as outras imagens são paisagens. A única que eu acabei por ilustrar a menina é precisamente quando ela vai para a cama e se põe a pensar no seu dia. Claro que ela pode ser um bocadinho enganosa, porque se pode ficar à espera que lá dentro esteja muitas meninas ou que seja um livro ilustrado de uma outra forma. Mas pelo título que eu inicialmente escolhi e depois quando trabalhei com a equipa da Sana Editora, todos nós tentamos até mudar outra imagem. Aliás, criámos uma imagem que também gosto bastante, que é uma montagem das pinturas todas, que é esta, mas de todos os estudos que fizemos para a capa, era o que nos fazia mais sentido, era que continuasse a capa com a menina. E eu também gosto de ter opinião. Quem é esta sábia? Podemos saber? Isso não podemos. Não podemos. Não podemos. Ou seja, só há uma forma, não é? Exato. É ler o livro. A menina pode ser a menina do livro, a Margarida, ou qualquer menina. A sábia, vou deixar... Pois é, então como é que podemos ter o livro? Conta-nos lá onde é que o livro está à venda, como é que o podem ter autografado. Todos os livros da Sana Editora estão à venda nas livrarias habituais. Nós temos uma parceria com uma distribuidora e todos os nossos livros que tenham a nossa marca podem ser encontrados em qualquer livraria, serem encomendados e estão no circuito normal livreiro português. A par disso, nós também incentivamos os autores a terem livros, páginas de redes sociais com o nome do livro, precisamente para os leitores facilmente contactarem. E também me podem contactar a mim, porque o livro A Menina e a Sábia também tem páginas de redes sociais. É fácil contactarem-me se quiserem o livro autografado, ou então pelo circuito normal, mas é os meus livros, o meu livro neste caso, ou qualquer um livro da Sana Editora, porque quase todos têm uma página no Facebook ou não. Com o nome do livro. Exatamente. Neste caso, A Menina e a Sábia, nas redes sociais é fácil encontrar e é fácil pedir, o livro vai ter a casa. Como é que tens feito para divulgar o teu livro? Apresentações, tens estado fora de questão? Antes disso, eu já fui a várias escolas, eu adoro ir a escolas, sou professora, não é? Claro. Apesar de agora estar a trabalhar com outro público, é muito bom ir às escolas e já fui a algumas. O livro teve direito a um espetáculo criado por Nini Fernandes, que esteve no CA de Águeda. Certo. A Menina e a Sábia, de Susana Freitas. Se quiser ter este livro é muito fácil, até nas redes sociais ele tem direito à página. A Menina e a Sábia é bilingue, está escrito também em francês e eu pergunto-te, por que não em inglês? Que é uma língua tão universal, tão... Inicialmente foi mesmo pela questão das minhas sobrinhas. E depois não se pode fazer tudo de uma vez só. Mas já há alguma ideia para colocá-lo, por exemplo, também em inglês, para ele poder ir às escolas do primeiro ciclo que já têm em inglês? Nós já temos um livro bilingue em inglês na Sana Editora. Para já estamos a divulgar esta edição, mas está tudo em aberto. Podemos Nunca a seguir, se sabe, não é? Exato, fazer uma nova versão, até porque não só em francês e inglês ou com as três. Temos como tudo em aberto. aberto. O inglês já começa no primeiro ciclo como uma língua obrigatória, poderá ser uma possibilidade termos livros infantis também escritos em inglês, porque o francês ainda não chegou ao primeiro ciclo. Mas se quiserem seguir a Susana Freitas, podem fazê-lo visitando o seu blog pessoal, onde vai partilhando a sua evolução ao longo do seu percurso, quer de escrita, quer de outras artes e também daquilo que vai fazendo com a Sana. sanafreitas.blogspot.pt é o teu blog onde tu colocas tudo. Já coloquei mais. Houve então uma está altura na hora, se calhar, de o atualizar. atualizar. Sim. Como eu dizia há bocado, a partir de que abri a editora e comecei a ter bastantes autores, muito trabalho e muitos eventos e muito trabalho de divulgação, fui deixando alguns projetos mais na retaguarda. O blog continua, está ativo, o mesmo está com o blog da rádio, mas não tenho ido lá. O que é que as pessoas podem encontrar lá? Textos teus? Muito pouco de texto, tinha mais a pintura. Pintura? Sim.
poucos textos. E depois falei um pouco do início da editora, da história do livro, porque o livro, há aquele filme que é Os Favores em Cadeia, aqui foi um bocadinho Os Sonhos em Cadeia. Aliás, achei curioso ter-se escolhido aquela imagem, porque foi exatamente isso que aconteceu aqui. Sim, eu andei lá assim à procura e achei que realmente aquilo era tudo, abrangia tudo, e quando eu escolhi a imagem pensei assim, olha, aqui está tudo, está a Susana inteira, não é? Exato. E uma coisa levou a outra, ter uma editora não estava nos meus sonhos nem nos meus planos. Foi algo que foi acontecendo e a dada altura pareceu-me natural e em boa hora o fiz, porque eu estou muito feliz com este projeto. E já vamos falar da editora, vamos só mais uma última leitura do teu livro, A Menina e a Sábia, um livro bilingue, escrito também em francês, que tem aqui uma mensagem muito interessante, em especial para as crianças e jovens. Na realidade ele é um livro crossover. Ele abrange todas as idades, porque o início do livro parece infantil, porque começa a falar de uma menina que terá, não diz bem, mas terá à volta de 8, 10 anos, por aí, mas rapidamente se percebe que o texto não está escrito de forma infantil e que qualquer adulto, em qualquer idade e em qualquer problema consegue retirar de lá uma mensagem. Exatamente, porque a intenção que eu tive quando fiz isto, e não era para publicar, era que a minha filha, um dia quando eu não estivesse presente, ela pudesse ter as palavras da mãe, não diretas, mas indiretas, para acompanhar em qualquer altura da vida. E não sei se é um projeto muito ambicioso, só o tempo é que eu direi. Exatamente, só o tempo mesmo. E como o leitor pode escolher a forma como aborda o livro, eu comecei do final e vou ao início, que é uma parte que eu não dava grande atenção quando fazia as apresentações e quando pegava no livro, e recentemente fiz um vídeo só com a dedicatória, que é precisamente a dedicatória que abre o livro, que diz: não se pode ensinar tudo a alguém, pode-se apenas ajudá-lo a encontrar por si mesmo. Esta é uma frase de Galileu Galilei. E escrevi: por tanto te amar, tenho a doce ilusão que poderei proteger-te, ensinar-te, preparar-te para tudo o que terás que enfrentar. Mas em momentos de lucidez, percebo que tal é impossível. Apenas posso estar aqui, disponível para te acompanhar nesta tua caminhada de aprendizagem. E é isso que farei. Estarei sempre contigo. Para a minha filha Margarida, com todo o amor que jamais pensei ser possível sentir. E mais tarde acrescentei para as minhas sobrinhas, que também estão no meu coração. E eu diria para todas aquelas crianças, jovens, adultos que lerem o livro e que se identificarem com estas palavras. Estão sempre no amor de qualquer escritor, porque quando um escritor escreve é para oferecer, no fundo, as suas palavras a quem lê. Qual foi a reação da filha? Ficou muito feliz, gostou muito do livro, mas não gostou muito da ideia que eu o editasse. Ela queria o livro só para ela. Mais ou menos isso, sim. Eu acho que foi muito engraçado, porque ela só aceitou um dia que eu fui fazer uma apresentação em Estarreja e estava lá uma menina que a avó já lhe tinha comprado o livro, mas vieram para me conhecer no final do dia. Foi com a Rota do Livro, o Sr. Rui, que ajuda imenso a divulgar novos autores, e ele telefonou-me e avisou-me que havia uma menina que queria que eu lhe autografasse o livro, que a avó já lhe tinha comprado. E quando eu cheguei lá, e ela já tinha lido o livro e vinha trazer para eu autografar, a minha filha percebeu a importância que têm as mensagens dos livros, porque eu fiz o livro para ela e será sempre um livro que é dela, mas a mensagem e o livro é de quem o quiser, é de quem o pegar, é de quem usar essa mensagem, é a magia dos livros. Então nessa altura ela aceitou e ficou feliz.
Ela percebeu que a mensagem que era para ela também pode ajudar outras crianças como ela ou outros adolescentes como ela, o que é muito bom e é realmente a magia que tem os livros. E do teu livro, A Menina e a Sábia, nós vamos saltar para a editora, porque depois de tudo isto, de pintura, de escrita, de tanta magia e também fotografia, que eu sei que também gostas de fotografar, surge tu teres esta editora, a Sana Editora, em que tens esta mensagem que é uma mensagem encantadora, não é? Aliamos a criatividade à paixão pelos livros. Só com paixão é que é possível alcançar um objetivo. Como é que surge a ideia de tu criares uma editora tua, assim, tão de repente, porque eu sei que não foi nada assim muito pensado, porque se calhar se tivesses pensado muito... Não, se calhar não tinha aberto a editora. Sim, eu sei exatamente a hora e o dia em que tive o insight de criar a editora e fiquei assustada, como é óbvio, mas logo que tive a ideia de criar a editora, eu imaginei e visualizei o livro da Pateira. E fui à procura de quem tivesse as fotografias, dos autores, que não me conhecendo, adoraram a ideia. E foi tão fácil abraçar este projeto que eu achei que estava no caminho certo. Fácil no sentido que nada é fácil, não é? Abrir uma editora, investigar o processo, foi complexo nesse sentido, mas é aquela ideia que nós temos, parece que estamos no sítio certo, à hora certa e tem corrido bem, não é? Até Sim. porque é um projeto que um projeto literário que já conta com dezenas de livros editados, já tens algumas dezenas de livros editados que nós vamos já falar. Qual foi o teu primeiro livro? Foi a Pateira que eu idealizei, sim, e comecei à procura dos fotógrafos. Logo que estava ainda era segredo, ainda nem sequer era público que eu ia abrir uma editora, já tinha falado com alguns autores e foi-me encaminhada a Cláudia Barriguinha, que foi a primeira autora da Sana, e foi o primeiro livro que acabou por sair a público, porque apesar deste estar quase pronto, nós tínhamos planeado a festa de lançamento a 20 e tal de maio e o livro da Cláudia teve que sair no início de maio, portanto foi o primeiro livro, Quando For Grande Quero Ser Terapeuta da Fala, foi o primeiro livro que veio a público. Antes disso, eu tinha feito a festa de inauguração da Sana Editora, a 16 de Abril, e a partir daí nunca mais paramos. Fizemos o lançamento do Quando For Grande Quero Ser Terapeuta da Fala, depois Este livro, que é uma junção aqui de vários fotógrafos, não é? 2 fotógrafos e um videógrafo, sim, porque na parte final do livro tem paisagem aérea. Eu gostaria, na altura eu tinha idealizado o livro, eu imaginei logo como é que eu gostaria que ele ficasse e era importante para mim que as pessoas percebessem a realidade da dimensão da Pateira. Então o Freddy, que é videógrafo, ele acabou por se juntar ao projeto e fez fotografia. Também temos fotografia de paisagem, de animais, imensos animais que temos por aqui que a maioria das pessoas não sabe porque é preciso estar em silêncio para os conseguir ver. E então na parte final o Freddy juntou-se para nos mostrar a verdadeira dimensão da Pateira. Já havia algumas fotografias aéreas, mas nós quisemos que elas estivessem em livro e mostra a dimensão desta Lagoa Encantada, não é? Porque todos nós estamos apaixonados por isto. Um local a visitar, sem dúvida. Se não for possível visitar pessoalmente, porque podem não visitar com este livro, que também poderá ser adquirido através de... Toda a rede livreira consegue fornecer o livro. Se não tiverem nas livrarias, encomendam e rapidamente fazem chegar às pessoas. E porquê que surge Sana? Vem do teu nome ou não vem do teu nome? Eu digo isto porque quase toda a gente que ouve de certeza absoluta o nome da Sana Editora vai ficar a pensar que tem a ver com Susana.
Mas não tem, pois não? Tem uma mensagem muito especial este Sana. Tem, para mim tem. Podemos saber? Sim. Sana vem do latim e significa saúde, boas energias, bem-estar, e foi isso que eu sempre quis que a editora fizesse pelas pessoas, pelos autores, nos nossos eventos. Nós esforçamos-nos por criar uma boa energia à nossa volta e que os nossos livros transmitam essa boa energia. Eu, sabendo que poderia ser associado ao meu nome, eu juro, pesquisamos muito outros nomes, Para tentar sair, mas tudo nos levava ao nome Sana, porque eu já tinha usado Sana noutras alturas, o blog tinha Sana, o meu mail tem Sana, e nunca foi pela ideia do Susana, mas por esta questão, esta mensagem que só eu é que sabia, não é? Mas achei curioso a coincidência. E depois de termos estudado outros nomes, chegámos todos à conclusão de que era este que fazia mais sentido, e de facto estou feliz com o nome. Lamento que às vezes pensem que tem a ver, mas também não é grave, eu acho. Por isso fiz questão de falarmos aqui um pouco do nome, para que as pessoas percebam que Sana é uma mensagem importante também desta editora. E como é que podem os autores chegar até ti, até à editora, para lançarem os seus livros, os seus projetos? É enviar um mail com o projeto, nós analisamos, demoramos sempre um bocadinho a responder, porque a equipa que trabalha connosco é freelancer, por isso todos nós temos outras profissões e depois vamos trabalhando nos projetos da editora. Os vossos livros são lidos? São lidos, analisados, às vezes reunimos em equipa para decidir o que é que a equipa acha mais interessante ou mais adequado ao nosso catálogo, mas temos também uma característica que eu acho muito curioso, é que a equipa que trabalha no livro é escolhida de acordo com a mensagem do livro, porque eu acho importante que quando alguém está a trabalhar no livro, o trabalho de revisão é um trabalho muito demorado. Se não for alguém que se identifique com o trabalho que está a fazer, vai estar a fazer desagradado. Exatamente. Então, a equipa, como é freelancer, eu posso ir adaptando e escolhendo quem é que vai trabalhar nos livros, o designer que vai trabalhar. E isto dá-nos imenso gozo, nós temos muito prazer naquilo que fazemos e podemos nos dar a esse luxo, que é selecionar, ou cada colaborador escolhe os projetos em que quer trabalhar. Ok, fantástico. Olha, Sara, tu tens no teu blog uma frase que eu te vou ler, que diz assim: para não esquecer, uma busca começa sempre com a sorte do principiante e termina sempre com a prova do conquistador. Queres comentar? Isto é de Paulo Coelho. Isto é uma frase que tu tens ali, que nos pedes a quem lê o teu blog para não esquecer. Exato, porque a pintura apareceu na minha vida como um acaso. O livro acabou por sair como um acaso, como algo. E a editora foi exatamente da mesma forma. Portanto, eu acredito, achei curioso, já não li essa frase há imenso tempo, mas eu acho que é mesmo assim, que nós, quando andamos à procura de algo, esse algo vem ter connosco. E eu andava à procura. Eu, quando decidi que queria pintar, eu estava à procura de algo. Quando decidi que queria ter uma editora, eu estava à procura de algo. E as coisas vão acontecendo porque, de facto, nós procuramos. O problema é quando é que isto é viciante. Nós acabamos um projeto e queremos procurar outro. E queremos outro desafio. Esta chamada sorte de principiante é a prova do conquistador, porque nós acabamos por... É sorte de principiante, mas conquista-se. E a seguir vamos outra conquista. Essa sorte é uma sorte especial, não é uma sorte... E não dura sempre. Daí que, se não tivermos o trabalho árduo, não podemos ficar só à espera da sorte do principiante, que foi o que tem acontecido. Reparem... Aí está o necessário, a prova do conquistador. É preciso conquistar, é preciso trabalhar, não é só ter sorte. Exato, e também ter as tais... É engraçado que hoje é a segunda vez, em situações diferentes, mas que falo nisto.
porque hoje, curiosamente, perguntaram-me pela pintura fora. Eu tenho muita consciência de que nós, para fazermos bem algum trabalho, não podemos querer fazer tudo, temos que ser seletivos, não é? Porque essa sorte de principiante não irá durar sempre. Se queremos fazer... Claro que eu já fiz erros e irei continuar a fazer, mas tento aprender com os erros, e isso aprende-se como? Com o trabalho, com a pesquisa, com o estudar constantemente. E é o que eu tenho feito nestes últimos anos. Virei-me para estudar um pouco mais sobre edição, para estudar os segredos do livro. Claro que eu ao início tive sorte, os meus primeiros livros eu acho que estão maravilhosos e foi a tal sorte, mas depois não se pode contar com isso. É necessário saber mais sobre papel, qualidade de papel, o que é que se pode fazer, a qualidade da impressão, tudo isso é um trabalho contínuo. E estamos à conversa com Susana Freitas e falamos da sua editora, Sana Editora, e tenho aqui um livro que é um projeto para breve, não é verdade? Exatamente. Porães e Encantos, Vítor Gil. É poesia? Sim, essa é poesia, exatamente, com algumas obras que o autor deixou, era todo ligado às ciências. Foi o primeiro reitor da Universidade de Aveiro, deixou-nos recentemente, e a maioria das pessoas, do público, não sabia que ele gostava de poesia e de arte, algumas dessas obras que estão aí. Então os filhos agora decidiram trazer a público algumas dessas coisas que iriam ficar guardadas para sempre. Este é um livro póstumo e vamos lançá-lo agora. É o próximo projeto Estamos a trabalhar em 2. No dia 5 de setembro iremos lançar este livro nos Jardins. Sai no dia do meu aniversário. Ai, que bom! Vai ser lançado nos Jardins da Quinta das Lágrimas, em Coimbra. E no dia 6 vamos diretos para Lisboa para lançar o novo livro de Milo Loureiro, que vai sair na Feira do Livro de Lisboa. Por isso vai ser assim um super fim de semana. Sim. Um fim de semana bem atribulado de trabalho. O da Milo ainda está no forno. Vai sair, deve Falamos estar quase da Milo Loureiro, que escreve literatura infantil. Infantil, e que ela também ilustra os seus próprios livros com colagens e trabalhos criativos muito interessantes. Já temos A Cidade que Deixou de Sorrir, connosco, e agora ela vai lançar Animais Amigos Especiais. E para terminarmos aqui o Culturando em Grande, nós vamos até ali àquela mesa do lado para falarmos um bocadinho sobre tudo o que a Sana Editora já fez até o momento. E já estamos aqui junto da mesa que tem todos os livros que a Sana Editora já colocou cá fora. Temos aqui vários tipos de literatura. Susana, podes-nos fazer assim uma visita guiada pela literatura que já editaste? Com certeza. Então, nós temos bastantes livros infantis e juvenis, porque há alguns que é difícil de definirmos exatamente uma idade, depende do desenvolvimento da criança e da necessidade. São os livros da Cláudia Barriguinha, que estão ligados à terapia da fala. Temos um livro que saiu logo no primeiro ano, que tem CDs, e agora também podemos aceder às meditações guiadas com QR Code, que é outra preocupação. Estamos a tentar seguir as tendências e chegar a vários públicos e leitores. Depois temos outros livros infantis, o tal bilingue que falei há bocado. Este é muito engraçado. Deste lado é português e viramos, deste lado é inglês. E tentamos ser criativos no sentido de que todos sejam diferentes e que não hajam livros concorrentes entre si. Temos depois também alguns mais juvenis, como A Canção da Raposa, que recentemente esteve no Culturando. Temos os livros da Sofia Silva, que jovem também. Um jovem talento que vai dar muito que falar. Já está a escrever o terceiro.
Já ouvi dizer que sim, não é? Que é uma família talentosa, não é? Exatamente. Depois temos regras ortográficas, temos livros de poesia. A poesia, apesar de não ser o nosso forte, já temos 4 livros de poesia. A Mulher de Vime, Enquanto a Chuva Não Vem, Os Dias em que Eu Cresci e agora o Novo Porém e Encantos. Também temos romances históricos, As Janelas Imperfeitas de Zília Gonçalves, o volume 1 e o volume 2, Os Sonhos de Joana. A nossa romancista, a Sara Musgrave, que já editou dois livros connosco, O Filho do Everest e O Encantador de Sonhos. Temos o Mel, da Michelle, que é uma blogger muito conhecida, O Abrigados, do Rui Marcelino, As Migalhas de Beirute. Depois já temos outros livros mais virados para a parte das ciências sociais. Temos A Evolução Urbana de Aveiro, que é mesmo isso, a evolução da cidade, que tem tido muito interesse por historiadores, por arquitetos. Temos o livro da Cristiana Lopes, o Millennials, que é um livro sobre a nova tendência de imigração em Portugal, a fuga de cérebros. Neste caso, ela entrevistou 4 jovens e conta a sua própria história, e é um livro muito interessante, quer para quem quer sair de Portugal, como para aqueles que ficam, os pais, os familiares, porque às vezes não interpretam bem esta nova forma de sair de Portugal, não é? E que muitas vezes, infelizmente, é uma necessidade porque não encontram aqui os empregos que eles desejam ter. Temos a nossa novela literária, que tem um nome muito curioso, Eu Creio que a Verdade Crua Cura, que é de Nuno Sobral. É um género completamente diferente de todos. E temos um livro também, O Amo Marketing, que foi um desafio. Tem 15 autores, todos eles ligados ao marketing, têm nomes muito famosos, muito conhecidos, alguns a nível nacional, e compilar esta gente toda e fazer artigos é um livro muito interessante, até pela capa tecido gráfico, etc. Temos também um livro mais ligado para a parte espiritual, apesar de ser uma biografia de Noélia Sousa, e o Tempos do Meu Tempo, que também é uma biografia do Dr. Saturnino Silva, que é psiquiatra, e também tem histórias interessantes e curiosidades interessantes. Julgo que não esqueci nenhum. Claro que agora, se fôssemos falar dos livros infantis, ficaria aqui também. Claro que sim, precisaríamos de muito mais tempo, mas fica aqui uma geral daquilo que a Sana Editora tem, e agora é só consigo escolher se quer romance, se quer literatura infantil, se quer juvenil, porque os livros juvenis também podem ser lidos pelos adultos. É só escolher, se quiser saber sobre Aveiro, ou se quiser um romance mais arrojado, ou até uma novela. Poderá contactar a Sana Editora e adquirir o seu livro. Susana, estamos mesmo no final. Despedidas. Quero mandar um beijinho especial para todos os que nos acompanham na editora, os autores, ilustradores, designers, toda essa equipa maravilhosa que tem permitido com que tudo isto seja possível, a gráfica, a distribuidora, todos. E claro, uma mensagem mais especial para os amigos, aqueles que acompanham, os familiares, aqueles que estão sempre connosco, nos bons e nos maus momentos, não é? É isso mesmo. Obrigada, Susana, por este bocadinho à conversa comigo aqui no Culturando. Nós vamos ter que nos despedir. Eu posso ainda só dizer, sim. Eu quero muito agradecer a vocês por terem vindo ao Culturando, que têm recebido maravilhosamente bem os nossos autores, e nós já tivemos lá vários autores que foram entrevistados. E é muito bom ver que continua a haver uma luta pela cultura, por levar o nome de pessoas que de outra forma, e autores que de outra forma teriam dificuldade, porque ser novo autor em Portugal é muito complicado. Por isso, vocês estão de parabéns com o excelente trabalho que fazem,
e nós só podemos estar muito gratos. Obrigada, Susana. De nossa parte só temos que agradecer. O Culturando é isto mesmo, está aqui para divulgar e hoje em especial aqui do Hotel da Pateira, estamos na estalagem da Pateira, em Fermentelos. Aqui temos que agradecer, num sítio não é? lindíssimo, a quem nós agradecemos nos terem cedido este espaço com a Pateira aqui atrás de nós, para podermos estar aqui à conversa e resta-me despedir-me de todos aqueles que também vão acompanhando o nosso Culturando e obrigada, Susana, mais uma vez. Pausa. Obrigada a todos os autores que escrevem e que levam a literatura até todos nós, porque é disso que nós também vivemos, de cultura. Muito, muito obrigada a todos. Até para a semana. Fiquem bem. Obrigada.